Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos fazer um primeiro exercício sobre essa parte de DMLT, só para encontrar o ΔTLN. Então, nesse problema, eu tenho um fluido que entra em um trocador duplo tubo a 350 graus Celsius e deve ser resfriado até 250 graus, usando um outro fluido que vai entrar a 100 graus e sair a 150. Ele pergunta entre uma configuração paralela e uma contracorrente qual que seria melhor. Quando ele quer saber qual que seria melhor, ele quer saber qual que vai proporcionar maior troca térmica. Para a gente resolver esse exercício, não tem muito o que fazer. A gente tem que escrever a configuração paralela, escrever a contracorrente, calcular o ΔTLN nos dois casos e aí sim fazer a avaliação. Então vamos lá. Eu vou começar com o escoamento paralelo. Então, eu tenho um fluido que está entrando a 350 graus e eu quero que ele saia a 250, e um outro que vai entrar a 100 e sair a 150. Como eu tenho escoamento paralelo, os dois fluidos têm que entrar na mesma posição. Então, aqui do lado esquerdo é como se fosse a posição 0 do meu trocador, e aqui no lado direito é como se fosse a saída dele, então no comprimento L. Então, os dois fluidos têm a sua entrada, um a 350 e outro a 100 graus, e eles têm ambas as saídas, a 250 e a 150 graus, entradas na mesma posição, posição 0, saídas na mesma posição, posição L. No caso, eu tenho aqui um ΔT1, que seria esta diferença de temperaturas, então 350 menos 100 me dá 250 graus. Já na saída, 250 menos 150 me dá 100 graus. O meu ΔTLN é calculado com esta equação aqui. Então, tenho ΔT1 menos ΔT2 dividido pelo Ln de ΔT1 por ΔT2. Fazendo a substituição dos valores, eu vou chegar num ΔTLN de 163,7 graus Celsius. Uma particularidade aqui é que tanto faz eu chamar ΔT1 de 250 e ΔT2 de 100, quanto o inverso, ou seja, ΔT1 de 100 e ΔT2 de 250. No caso, a única diferença aqui é que a minha equação ficaria 100 menos 250 dividido pelo Ln de 100 por 250. Mas nesse caso, meu resultado seria os mesmos 163,7 graus Celsius. Ou seja, inverter aqui ΔT1 para ΔT2 não faz nenhuma diferença no cálculo, desde que eu respeite essa equação. Agora, no escoamento contracorrente, eu tenho uma entrada 350 na posição 0 e saída 250 no final do meu trocador, posição L. Agora, nesta posição de saída desse fluido que está resfriando, eu vou ter a entrada do meu fluido que vai aquecer. Então, os 100 graus Celsius de entrada está nesta posição L. Ele percorre o trocador em contracorrente, então na saída dele está na posição 0 com os 150 graus. Calculando agora meu ΔT1, 350 menos 150 me dá 200 graus. Já o ΔT2, 250 menos 100 me dá 150 graus. Fazendo o cálculo agora do ΔTLN, tenho 200 menos 150 dividido pelo Ln de 200 por 150. Isso vai me dar um ΔTLN de 173,8 graus Celsius. E como que eu faço a avaliação? Então, minha configuração paralela é 163,7 graus e a configuração contracorrente 173,8 graus. Quando a gente tem uma variação da temperatura no DMLT, quanto maior for essa variação, isso vai representar uma maior diferença de força motriz. E quanto maior é essa diferença de força motriz, mais intensa vai ser a nossa troca térmica. Então, para a configuração contracorrente, eu vou ter uma intensidade maior de troca térmica. A gente vai ver isso mais para frente, mas isso vai se refletir numa área menor de trocador. Dessa forma, a melhor configuração, que vai proporcionar maior troca térmica, vai ser a configuração contracorrente, porque ela tem um valor de DMLT, ou seja, um valor desse ΔTLN maior. Bom, por essa aula é isso. Espero que tenha ajudado a clarear aí para você como que funciona o cálculo desse ΔTLN. Se porventura você não entendeu alguma coisa, não se preocupe, aqui nos próximos exercícios, quando a gente for fazendo o cálculo dos trocadores de calor, a gente vai refazer algumas vezes esse ΔTLN. Então aí, se alguma coisa ainda não ficou muito clara, imagino que vai ficando ao longo do curso.
Dito isso, eu fico por aqui. Antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa nosso site para ver os cursos que nós temos disponíveis e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!